de número 18, deste capítulo 6 da carta que Paulo, escreve aos Efésios, que o versículo 18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu quero falar nesta noite, meus irmãos, sobre oração, que oração também ela é um diálogo com Deus. Eu quero falar sobre oração, porque convém a nós que estamos em uma nova etapa deste trabalho, e nós entendemos que as coisas com Deus, elas só podem funcionar muito bem se for através da oração. Se nós olharmos para toda a história da igreja, desde a igreja primitiva, o que a igreja, os momentos bons que a igreja viveu, as lutas, as perseguições que eles enfrentaram, mas aquela igreja não abria mão da oração. A oração, ela precisa fazer parte da nossa vida. A oração, ela precisa ser para nós um estilo de vida. O crente, meus irmãos, ele não pode sobreviver neste mundo que nós estamos vivendo se ele não estiver orando. Infelizmente, muitas pessoas já deixaram de lado a vida de oração. Estão deixando de lado. Há muitas pessoas que não se importam mais para a vida de oração. Eu não sei aqui neste estado, mas você programa trabalhos na igreja e programa evento, programa cultos de avivamento, culto esse, culto aquele, mas quando você programa os trabalhos de oração, de vigília, você observa que nem todo mundo participa. Você vê um número bem resumido de pessoas que participam quando se fala de oração. Basta botar aí um culto aí para o povo receber chave, receber não sei o que, lota. Mas culto de oração é um culto com poucas pessoas, porque nem todo mundo quer orar, nem todo mundo quer tirar esse momento a sós com Deus. Já diz um ditado, não sei se posso usar essa palavra, um jargão do nosso meio, que os irmãos já sabem, de um certo pregador, que diz assim: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Os irmãos conhecem isso aqui, e é uma verdadeira realidade. Porque o crente que ora, ele é conhecido. Como diz o hino do cantor Silva Santo, às vezes ele não é conhecido na terra, mas ele é conhecido pelo céu. E os céus conhecem a vida de pessoas que oram. Então nós temos que ter esse prazer, esse entendimento, meus irmãos, porque nós podemos perder muita coisa nessa vida aqui, mas não vamos perder o foco e ter uma vida de oração diante de Deus. Não deixe de orar. Nós temos que orar quando nós não estivermos com vontade de orar, quando tiver nenhum desejo de orar e precisa orar. Então é uma luta. Por que é tão difícil para muitas pessoas? Porque quando você se dobra para orar, você parece que usa todo o seu sistema para estar diante de Deus. E a oração, ela é fundamental para uma vida cristã. Nenhum cristão vai vencer nessa vida se não tiver uma vida de oração. E você observa que quando a igreja ela se reúne para orar, que a igreja começa a entrar em campanha de oração, está oração, as coisas vão mudando. A vida espiritual da igreja ela se torna outra. Não é mais uma igreja apagada, ela se torna uma igreja viva, em que os cultos se tornam cultos fervorosos, em que os cristãos ele têm prazer de estar na casa de Deus. Então nós temos que entender que tudo que
temos que começar e fazer, nós temos que pensar em primeiro lugar na vida de oração. Se quisermos sucesso na trajetória, na nossa caminhada, glória a Deus, se quisermos crescimento da obra de Deus, nós precisamos orar. Entender que nós precisamos orar. E essa oração, ela tem que ter a participação de todos os membros da igreja, porque somos uma igreja. E nós precisamos atentar para isso aqui. Porque, meus irmãos, a oração, ela ainda move o coração de Deus. A oração continua movendo o coração de Deus. E feliz é o cristão que ainda mantém a sua vida de oração, que ainda tem o seu momento de falar com Deus, que ainda tem esse tempo e separa esse momento, reserva para estar na presença de Deus. Então a oração, ela move o coração de Deus de tal forma que leva a operar o impossível na vida do crente. Então a oração faz isto. Eu poderia nesta noite, meus irmãos, falar de muitos momentos, de muitas experiências que já tive com Deus em resposta à oração. Em resposta à oração. Nessa vida de ministério, trabalhando com igreja, dirigindo igreja aqui e acolá, aparece muitas necessidades, às vezes no meio da igreja, que a gente precisa mesmo estar de joelhos, entende que há uma batalha muito forte e que nós precisamos orar. O primeiro campo de trabalho que eu assumi no ministério, eu tive muitas experiências, porque foi uma batalha espiritual muito grande. E nós tivemos que botar a igreja para orar em muitos horários. Para os irmãos terem ideia, um período nós começamos fazer culto e trabalho de oração com a igreja até pela madrugada, de nós se reunir das 3:30 da manhã até quase 6 horas da manhã com a igreja, em trabalho de oração para Deus mudar muitas situações. E naquele período aconteceram muitas maravilhas no meio da igreja, porque eu vi muitas pessoas libertas, muitas jovens, pessoas ébrios envolvidas com bebida que foram libertas, que servem a Deus até hoje com alegria. Eu lembro de duas experiências que aconteceu em uma congregação do campo, a congregação mais distante do campo. A primeira aconteceu de uma criança que ela ficou paralítica, ela tinha 8 anos de idade. Os joelhos daquela criança começaram a inchar. E os médicos disseram que ela não ia mais poder andar. E um dia essa criança disse assim: quando o pastor chegar no povoado, é para o pastor vir orar por mim, que Jesus vai me curar. E os irmãos me disseram, irmãos, e eu fui lá com os irmãos lá na casa e nós oramos pela criança. A mãe dela, aquela criança aceitou Jesus e depois a mãe dela aceitou também, mas foi uma luta. Mas Jesus curou ela e ela voltou a andar, glória a Deus. E depois, naquele mesmo local, uma irmã, irmãos, ela começou a ficar endemoniada na igreja. E eu fui um dia lá na ceia, para dirigir a ceia, e já fazia 20 dias, que era em torno de 49 quilômetros de distância do povoado. Eu só ia lá uma vez por mês, porque tinha outros trabalhos, em outros locais. E já fazia 21 dias que eu tinha saído da congregação. Aí o dirigente chegou um dia na casa pastoral, no domingo pela manhã. Aí disse assim para mim: pastor Valdinei, eu vim aqui onde o senhor, porque eu quero para o senhor visitar a irmã fulana de tal que está no hospital. Eu disse: irmão, o que é que ela tem? Pastor, ela está com 21 dias que fica possessa. Aí eu fui para lá para o hospital, irmãos. Quando eu cheguei lá, há muitas pessoas hospitalizadas, no mesmo leito dela estava, no mesmo local. Eu não pude conversar com ela particular. O esposo dela me chamou particular fora lá e disse assim: pastor, eu aceitei Jesus. Eu digo: graças a Deus. Eu disse: o que está acontecendo com a sua esposa, com a irmã? Ele disse assim: pastor, lá no povoado, as pessoas do povoado fizeram bruxaria e ela está endemoniada, está ficando assim por causa de bruxaria. E lá no povoado, as pessoas que não gostam dela já compraram um porco de 40 quilos e várias caixas de foguete, para na hora que ela morrer, eles fazerem a festa. Eu disse assim: irmão, a tua esposa, se ela está ficando endemoniada, é porque ela não está bem espiritual. E tudo bem. Aí eu fui lá conversar com ela, e irmãos, aquela irmã, ela estava tão debilitada
21 dias sem comer e sem beber. Mas na hora que o espírito imundo entrava nela, ela corria, pulava a cerca e assombrava todo mundo. Era uma coisa horrível. E tudo bem. Aí eu disse assim: irmão, eu quero conversar com a senhora particular, mas eu não posso, tem muita gente aqui, eu venho aqui amanhã para me conversar com a senhora. Ela: tudo bem, mas eu vou orar pela senhora. Irmão, na hora que eu impus as mãos sobre ela, ela ficou possessa. E nós oramos, os espíritos saíram, e no outro dia eu voltei. E graças a Deus que todo mundo recebeu alta, só ela que não. E eu disse para o esposo dela: irmão, eu quero conversar com a sua esposa, só eu e ela, o senhor permite? Permito. Muito bem, aí eu comecei a conversar com ela: irmã fulana de tal, a senhora quer ir embora daqui, desse hospital? Ô pastor, eu quero, mas o médico disse que eu tenho que passar 3 meses aqui, porque eu não posso sair daqui, porque senão eu não sobrevivo, pela fraqueza que eu estou, sem comer e sem beber. Digo: não, muito bem, foi o médico que falou, mas se a senhora me falar agora, o que a senhora fez, porque crente não fica endemoniado. O que a senhora fez de errado para a senhora estar ficando possuída? Me diga. Eu estou aqui como seu pastor, seu amigo, eu quero lhe ajudar. A senhora fale, minha irmã, eu quero lhe ajudar. A senhora está para morrer, a sua família é preocupada com a senhora, todo mundo sofrendo. Me diga o que a senhora fez. Daqui a 3 dias o médico lhe dá alta. Daqui a 3 dias o médico lhe dá alta. Irmãos, ela começou a chorar e ela confessou tudo o que estava fazendo. Eu disse: a senhora está arrependida? Ô pastor, eu estou demais, mas eu não tinha coragem de falar. Pois é, daqui a 3 dias a senhora vai embora e nunca mais a senhora vai ficar possessa. Irmãos, nós oramos por ela, e ela com 3 dias recebeu alta e nunca mais ficou possessa. Mas isso aqui, meus irmãos, a igreja, nós orávamos, botamos a igreja para orar durante todo aquele período, era trabalho de oração, e Deus libertou muitas pessoas. Havia uma escola na região que ficava endemoniado 40 alunos de uma vez. E uma das meninas foi para um povoado e nós tínhamos uma congregação. E Deus libertou essa jovem também de 14 anos. Ela recebia 5 possessão maligna de uma vez no corpo. Era coisa horrível. Então foi muitas coisas que nós vimos acontecer através da oração. Então, durante todo esse período de ministério, foi muitas experiências com Deus, e nós sabemos que a oração, ela deve ser mantida pela igreja. Nós nunca devemos deixar de orar, meus irmãos. A oração precisa ser mantida de pé, e a igreja precisa preservar a doutrina da palavra de Deus, porque quando a igreja deixa de orar, meus irmãos, as coisas, a frieza espiritual, o inimigo, ele passa, meus irmãos, a atrapalhar a obra de Deus. Mas aonde existe uma igreja que ora, meus irmãos, tem fogo, tem poder, tem autoridade, tem unção, tem milagre, tem graça de Deus. Não existe espaço para ele estar trabalhando, porque a igreja está envolvida na oração. Então nós precisamos ter esse entendimento. Então a oração, meus irmãos, ela move o coração de Deus de tal forma que o leva a operar o impossível na vida do crente. E uma pergunta para nós esta noite: como está? Eu respondo para mim, você responde para você. Como está a sua vida de oração? Só hoje. Você já orou hoje? Só hoje, você já orou hoje? Você já falou com Deus hoje? Porque, irmãos, nós precisamos ser despertados a todo momento por isso aqui. Nós não podemos viver a vida correndo para cá e para acolá, entrando e saindo sem ter uma vida de oração com o Senhor. Olha, nós ouvimos a história de um homem que ele diz que ele nunca orou 10 minutos, mas ele diz também que ele nunca passou 10 minutos sem orar. Por isso que Paulo aos Tessalonicenses diz assim: orai sem cessar, porque nós podemos estar em uma vida de oração a todo momento. Você está lá no seu trabalho, mas você está orando a Deus. Eu vi a história de Jim Suega. Ele menino, ele diz que a vida dele foi pautada numa vida de oração pela sua mãe. Ele conta que ele chegava às vezes da escola, ele não tinha coragem
de entrar na cozinha da mãe dele estava, porque ela estava orando, cantando, e ela cantava e ela orava na cozinha. Ele disse que quando ele entrava, parece que a glória de Deus estava ali, e ele ficava tímido por querer interferir ela na cozinha, porque ela tinha uma vida de oração. Ele disse que ele cresceu assim, se espelhou na sua mãe por ter uma vida de oração. E nós sabemos que aquele homem foi um dos grandes pregadores do mundo e ganhadores de alma, por causa da vida de oração. E nós precisamos manter este padrão de vida. Então, oração, como está a nossa vida de oração? Estamos cultivando ela diariamente? Ou já nos conformamos com o presente século? Porque para muitas pessoas, como falei, não ligo mais para esse momento de falar com Deus, de estar sós com Deus, não ligo, dão nenhuma importância para a vida de oração. Então observe, olha, Martim Lutero, ele dizia que quanto mais ocupado, ele mais se dedicava a falar com Deus em oração. Porque existe uma desculpa hoje de muitas pessoas dizer que estão sem tempo disso, sem tempo daquilo, tem tempo para tanta coisa, não tem tempo para orar, meus irmãos. Que orar nós podemos estar falando com Deus em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos falar com Deus. Então não há desculpa para isto, meus irmãos, não há desculpa para isso. Então nós temos aqui ter prazer na oração. E o que é a oração? A oração, meus irmãos, é o ato pelo qual o crente, através da fé em Cristo Jesus e mediante a ação intercessora do Espírito Santo, aproxima-se de Deus com o propósito de quê? De adorá-lo, de servi-lo. Então isto é orar. A oração nos aproxima de Deus. Primeiro, nos leva a servir a Ele em adoração. A oração nos faz isso. Porque quanto mais eu tenho uma vida de oração, mais perto de Deus eu vou estar. E quanto mais eu deixo de orar, mais distante de Deus eu vou estar. E se eu estiver distante de Deus, eu não posso ter uma vida espiritual ativa, eu não posso ser um crente espiritual, se eu não tiver uma vida de oração. É por isso que hoje muitas pessoas estão aderindo para ideologias, para filosofias, para invenções de ideologias de pessoas, de homens, porque deixaram de ter uma vida de oração. Se deixaram de ter uma vida de oração, deixaram de ter uma vida de relacionamento com Deus. Por isso que há muitas pessoas que estão desacreditando de milagres. Muitas pessoas estão desacreditando até da vida de Jesus, até dizendo que Jesus não vai mais voltar, porque estão distantes de Deus. Mas quando nós temos uma vida de oração, nós nos aproximamos de Deus, nós passamos a adorá-lo, e se nós passamos a adorá-lo, nós vamos sentir a sua presença, o seu renovo, a sua graça, o seu poder, a sua unção na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, então a oração é isso aqui, ela nos aproxima de Deus com o propósito de adorá-lo, de render-lhes ações de graça, de interceder pelos salvos e pelos não salvos, e apresentar-lhes as petições de acordo com a sua presença inquestionável e a sua vontade soberana. Tudo isto é oração. Os irmãos querem ver? Leia aí em João 15:16. Até os irmãos, muitos conhecem esse versículo, se olhar para a Bíblia, mas João 15:16, eu preciso que nós possamos acompanhar o texto com algumas referências. 15:16 do Evangelho de João. Vamos lá. O texto diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, quando você tem uma vida de oração, você tem liberdade. Quando você tem uma vida de oração, você tem uma vida acesso. Porque nós vamos produzir fruto. Aí ele está dizendo aqui que ele está à nossa disposição para nos conceder aquilo que nós estivermos pedindo no nome dele ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então tudo isso, meus irmãos, é através da vida de oração. Quando nós lemos também em Romanos capítulo 8, versículo de número 26, também o apóstolo Paulo, ele nos dá uma referência em relação ao que eu estou falando aos irmãos. Diz assim o versículo 26: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração é tão importante porque quando nós nos colocamos de Deus para pedir algo a Ele, que a gente pede coisas às vezes que não convém, coisas que a gente pede a Deus porque a gente fraqueja às vezes até no pedir, não sabe o que pedir ao que convém. Isso pode acontecer. Então, diante disso, o Espírito Santo, ele nos orienta e nos corrige. Os irmãos lembram quando Jesus, ele chamou alguns discípulos e pediu que eles fossem e organizassem um local para eles ficarem em Samaria? Que quando os discípulos voltaram e disseram assim: mestre, lá não tem espaço, ninguém quis hospedar nós. Um deles disse assim: Senhor, então vamos fazer logo aquela oração de Elias, para descer fogo do céu e acabar com esse samaritano. A oração deles, meus irmãos. Então são muitas das vezes oração que a gente faz que não convém, porque a gente ora com outras intenções que não é a vontade soberana de Deus. Então, nesta vida de oração, diz aqui que o Espírito Santo vai nos ajudar nas nossas fraquezas, porque às vezes a gente pede com fraqueza de entendimento, e o Espírito Santo de Deus nos corrige, como Jesus corrigiu os discípulos naquele dia: eu não vim para matar não, eu vim foi para salvar. E quantas das vezes isto pode acontecer com nós também, de alguém até causar alguma dificuldade em nossa vida, ou um prejuízo para nós, aí a gente muitas das vezes se altera, já entra aquele espírito egoísta, de se achar exclusivista diante de Deus, e dizer assim: tu não pode tocar no ungido do Senhor, ai, se tocar no ungido do Senhor, tu vai morrer. Ai, outros já querem orar para Jesus matar e não sei o que tem mais. E Jesus ensina que isto aqui é fraqueza. É fraqueza, então, que nós temos que manter a nossa vida de oração, e o Espírito de Deus vai nos ensinando, vai corrigindo as nossas fraquezas, vai nos orientando, e nós vamos tendo sabedoria em saber ao que pedir diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, também há uma outra referência em 1 João 5,14. Eu vou ler só mais essa referência aqui, para nós continuar aqui o texto. 1 João 5,14, se eu não anotei aqui a referência errada. Olha, irmãos, culto de ensino é isso aqui, viu? Não adianta, eu sou pentecostal, viu, irmãos? Então no culto de ensino eu procuro me centrar um pouco, porque eu sou um pouco eloquente na pregação, viu? Eu não tenho o dom da consolação, viu? Eu conheci um pastor da nossa convenção, que ele já está com Cristo. Aí quando os irmãos, as igrejas chamavam ele para pregar, ele dizia assim: ô meus pastores, não sei porque vocês me convidaram, que eu tenho o dom da consolação. Eu prego e quando pensa que não vai, vejo um irmão vai cochilando. Então vamos lá. 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Entendeu? Esta é a confiança que temos nele, de que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, porque tem a vontade soberana de Deus. Tem a sua vontade permissiva, mas tem a sua vontade soberana. Então ele é soberano. Então ele não vai responder oração de crentes que fazem oração por questão de egoísmo. Muitos cristãos, meus irmãos, eles querem alcançar as coisas diante de Deus para os seus bel prazer, para as suas vontades carnais, e não é assim. A vida de oração não é mantida para este propósito, para alcançarmos as coisas diante de Deus e termos uma vida de qualquer jeito. Então observe aqui, fundamentos da oração. Eu vou adiantar um pouco aqui, os fundamentos da oração, porque a oração, meus irmãos, ela está inclusa aqui nas doutrinas bíblicas, que essa oração ela tem fundamento, e a oração ela é fundamentada na palavra de Deus, viu? A oração ela é fundamentada na palavra de Deus. Até os discípulos, eles pediram para Jesus ensinar eles a orar. Até eles fizeram isso. Por quê? Porque a oração ela tem que estar fundamentada nos ensinos da palavra de Deus.
Então não é da forma que a gente pensa e imagina, não. Ela tem fundamento. Se você ler 2:42 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia está dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Então isso aqui é um fundamento da igreja, de perseverar nestes ensinos, porque a oração ela precisa estar alinhada com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Precisa ter este alinhamento. Então a oração, meus irmãos, ela tem o seu fundamento na necessidade de um homem buscar a Deus. Todo crente precisa sentir essa necessidade de buscar a Deus. Se eu não sentir necessidade de buscar a Deus na oração, meus irmãos, eu não posso estar bem espiritualmente. Se eu não tenho desejo mais de orar, de falar com Deus, eu não posso estar bem espiritualmente, eu não estou bem. Eu preciso mudar isso aqui, eu preciso com urgência mudar esse estilo de vida e voltar para uma vida de oração, porque eu não posso ficar sem orar, é uma necessidade que temos. Então, o fundamento na oração está incluso aqui a experiência dos homens e mulheres que porfiaram e desejaram a presença de Deus. Você observa a história bíblica, há muitas pessoas que eles tiveram sede de Deus, eles ansiavam por estar na presença do Senhor. Você observa Davi, ele mesmo se declara, revela o desejo do seu coração de estar na presença de Deus. Você lê o Salmo 51, ele está se derramando diante do Senhor e pedindo que Deus tenha misericórdia da sua vida. E por outro lado, ele chega a se expressar dizendo que, como uma coça que tem sede pela fonte de água, também a sua alma tinha sede de Deus. Ele desejava sempre se saciar em Deus. E tantas outras pessoas. Olha, a doutrina da oração tem os seus fundamentos na experiência de homens e mulheres que porfiaram em desejar a presença de Deus. A doutrina da oração tem seus fundamentos na convicção de que Ele é bom para nos atender às petições. Só Deus, meus irmãos, pode atender às nossas petições. Porque na nossa vida, irmãos, existem coisas que só Deus faz e mais ninguém. Já tem até a letra de um hino de um cantor que diz que tem coisas que só Deus faz. E é uma realidade da palavra de Deus. Você pode correr para onde correr, mas é só Ele que faz. Amigo não faz, dinheiro não faz, autoridades eclesiásticas e autoridades civis não faz, mas Deus faz. Então por isso que nós temos que manter um padrão de vida e viver este fundamento cristão, baseado na vida de oração segundo as Escrituras. A oração, meus irmãos, ela tem que ter também os seus objetivos. E um dos primeiros objetivos da oração é buscar a presença de Deus. É o primeiro objetivo. Porque há muitas pessoas que às vezes se colocam de Deus. Quando busca Deus em oração, o primeiro objetivo não é buscar a presença de Deus, é buscar os seus interesses. Tem pessoas que se colocam para orar, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá não sei o que, me dá uma casa, eu preciso do emprego, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E esquece até, ô Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero o Teu Espírito Santo. Então a oração nos aproxima de Deus, para nós sentir Deus e depois colocar diante dEle as nossas necessidades. Então nunca esqueça disso. Você vai se ajoelhar para orar, pensa a presença de Deus na sua vida. Porque uma coisa é você orar sentindo Deus, e outra coisa é você orar e parece que Deus está tão longe, parece que os céus estão cerrados. E a Bíblia até nos adverte sobre isso aqui, porque o nosso interesse deve ser em primeiro lugar a presença de Deus, como diz o Salmo 27, versículo 8. Olha, seja ao amanhecer, seja de dia, seja de noite, toda vez que você for orar,
Busque a presença de Deus na sua vida, para você sentir Deus na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é um dos primeiros objetivos. Segundo objetivo, agradecê-lo pelos seus imerecidos favores. Porque os favores de Deus para a nossa vida, meus irmãos, aquilo que acontece não é porque nós merecemos, mas é porque Ele é bom. Ele nos faz alcançar esses favores imerecidos. Então por isso que na oração nós temos que reconhecer isso. Nós temos que ter cuidado quando formos orar, para não apresentarmos a Deus uma lista de vaidosas, coisas tolas e reivindicações desnecessárias, meus irmãos. Porque quando você vai orar, quando nós formos orar, nós temos que entender que nós somos o menor e que Ele é o maior, e que a oração é o menor se colocando diante do maior. Agora volte o seu olhar para Deus e observe o tamanho desse maior, a santidade deste maior, o poder deste maior, a reverência que este maior precisa ter de cada um de nós diante dele. Se você se porta com tanta reverência diante de uma autoridade, imagine diante de Deus na oração. Diante de Deus na oração. Porque, irmãos, quando nós passamos a ter um relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com Deus, que passamos a conhecer quem Deus é, como Isaías viu a santidade dele, a grandeza dele, que ele disse assim: eu vou morrer. Aquele homem, meus irmãos, ele ficou sem coragem para pedir nada. Ele disse: eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor, e Ele está sentado no alto e sublime trono, e eu vi os serafins que dizem todo o tempo: santo, santo, santo. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o nosso Deus é grande. Então nós não temos autoridade para estar fazendo reivindicação diante de Deus. Às vezes tem pregador que ele às vezes se sente tão ousado que diz assim: se Deus não fizer, eu não prego mais. Já viram o pregador dizer assim? Aí eu fico dizendo assim: ô, vantagem. É assim, meus irmãos. Se Deus não parasse a comentar no ministério, aí foi ficar no ar. Irmãos, tem pessoas que ousam. Isso aí é tipo aquilo que eu falei ainda agora há pouco, né? São as fraquezas do ser humano, né? São as fraquezas do ser humano. Mas ainda bem que Deus é bom, Ele nos compreende, né? Porque tem hora que essa fraqueza até quer tomar conta de nós e colocarmos Deus contra a parede. Não é assim. Observe que o salmista, no Salmo 116, ele foi tão grato a Deus. Os irmãos querem ler a Bíblia aí? Salmo 116, eu vou ver se eu consigo dizer aqui sem ler. Ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Vê se é esse mesmo versículo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Aí ele diz assim no versículo de número 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É isso? O versículo 14 é assim: e pagarei os meus votos agora na presença de todo o seu povo. Isso aqui é a gratidão do salmista, irmãos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Essa deve ser a nossa postura como cristão, porque, irmãos, Deus já fez tantas coisas na nossa vida, e na nossa oração nós precisamos muito mais agradecer do que viver pedindo, do que argumentando isso e aquilo. Porque, irmãos, só em orar e falar com Deus, ter acesso através da oração a Deus, isso aqui é o motivo de nós estar agradecendo todo dia. Porque os irmãos, imaginam quantas pessoas que estão por aí, doentes psicológicas, que estão em leito de hospital, que estão em prisões, que estão jogados pelas calçadas, que estão lá sem rumo, que não tem relacionamento com o céu. E você, embora esteja gemendo ou sofrendo, embora esteja passando por lutas e dificuldades, mas você pode falar com Deus. Você ora a Deus,
Você todo dia apresenta a sua dificuldade, a sua luta, a sua família a Deus, enquanto tem família que nem isso faz, porque não tem liberdade, e você está falando com o céu. Então, diante disso, não pare de orar, não desista de orar, embora que você tenha que orar não sei quanto tempo ainda, mas não desista, ore, fale com Deus, porque Isaac passou 20 anos orando para Rebeca dar luz aos seus filhos. Abraão e Sara foi muito tempo para que viesse nascer Isaac. Então foi muito tempo, irmãos, e nós precisamos ter todos esses exemplos de oração, de pessoas que oraram, que foram gratas a Deus. Então o outro objetivo da oração aqui é interceder pelo avanço do reino de Deus. O próprio Jesus disse assim: ore ao Senhor da seara. O reino de Deus na terra precisa avançar, e ele avança através das nossas orações. Agora, se nós não nos importarmos por orar pelo avanço do reino de Deus, aí fica muito mais difícil. Muito mais difícil. E eu pergunto a você: quantos dias fazem que você não ora pelo avanço do reino de Deus? Ô pastor, eu estou orando esse dia só pela minha família. Não se esqueça de orar pelo avanço do reino de Deus, pela salvação das almas, pelo crescimento da sua obra na terra, porque Deus quer fazer a sua obra crescer, a sua obra alavancar. Jesus mesmo na oração dominical nos ensina dizendo: venha o teu reino. Ele nos ensina: venha o teu reino. Quando orares, orem, venha o teu reino. Então esse reino nós precisamos orar para que ele venha no coração das pessoas, para que muitos corações sejam alcançados pelo reino de Deus, para que Deus venha reinar em suas vidas, e eles venham ter uma vida com Deus como você tem, como nós temos este reino em nossa vida, porque as pessoas estão dominadas pelas trevas e Cristo quer reinar nelas. No Antigo Testamento, os judeus rogavam a Deus para que jamais permitisse que as suas possessões viessem a cair em mãos do inimigo. A igreja primitiva orava constantemente pelo avanço do reino de Deus. Precisamos orar a exemplo da igreja primitiva, a exemplo de John Knox, que orava e dizia: Cristo, dai-nos a Escócia, se não morro. Nós estamos dispostos, meus irmãos, a fazer essa oração, de dizer assim: Senhor, nos dê Canaã dos Carajás, porque senão nós vamos morrer. Se tu não nos der Canaã dos Carajás, nós morremos. Um desejo tão grande por almas, um desejo tão grande por ver pessoas se convertendo, que este desejo venha incendiar o nosso coração também, porque isso aqui faz parte da vida de oração da igreja. Nós recebemos este ministério, esta missão de estar orando ao Senhor Deus dos céus. Olha, então a igreja primitiva, ela fez isso. Outro objetivo da oração: apresentar a Deus as nossas necessidades, que é isso que cada um de nós já estamos fazendo. Estamos fazendo isso sempre, apresentando as nossas necessidades a Deus. Outro objetivo da oração: confessar a Deus nossos pecados e faltas. Essa é a parte difícil, de confessar os seus pecados a Deus e faltas. Cada caso, porque nós não vamos generalizar, né? Existem casos que precisam uma conversa com a liderança, né? Mas existem aquelas situações, né, porque a gente peca toda hora, irmãos. Quer ver uma coisa? Como é difícil confessar pecado? Só um exemplo aqui. Quem foi que nunca pecou hoje? Levanta a mão aí. Quem foi que nunca pensou nenhuma coisa errada hoje? Levanta a mão. Viu como é difícil? Quem foi que já pensou hoje um bocado de coisa errada aí? Irmãos, o negócio é sério, viu? Então existe, irmã Letícia, situações, viu? Tem aqueles casos que precisa de uma conversa com a sua liderança, entendeu?
Porque pecado é pecado. Pecado é como uma lepra, né? É uma lepra. E você observa que quando a pessoa era cometida de lepra, a primeira coisa que ele tinha que ir era procurar o sacerdote. O sacerdote ia averiguar o leproso. Se a lepra fosse profunda na pele, aí era diagnosticado como uma lepra incurável, né? Então já tinha que sair fora da vila, ia para o leprosário. Então, de certa forma, existem esses casos de gravidade que precisa ser confessada diante de Deus, né? Diante de Deus. Então, a oração, meus irmãos, confessar a Deus nossos pecados e faltas faz parte da oração, é um dos objetivos da oração, né? E você observa Daniel, quando ele se colocou diante de Deus, lá no capítulo 9, ele fez confissões de pecado por toda a nação de Israel. Ele fazia confissão de pecado, ele dizia assim: nós pecamos. Então ele sempre fazia essa confissão diante de Deus. E assim, a conclusão: sem a oração jamais haveremos de mover a mão de Deus, para que haja sobrenaturalmente, para que ele venha agir sobrenaturalmente no mundo, por intermédio de seu povo. Ele jamais vem intervir se não for através da oração. É chegado o momento de buscarmos ainda mais a presença de Deus. Como Isaías nos adverte: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então a busca por Deus, ela deve ser constante. Se você, por algum motivo, deixou a sua vida de oração fracassar, volte a orar a partir de hoje novamente. Ore mais. Se você não está tendo um momento de oração, comece a partir de hoje. Não fique sem orar. Se apresente diante de Deus em oração. Se você não é batizado com o Espírito Santo, comece a orar a Deus para Jesus te batizar, para que você venha experimentar desta experiência sobrenatural e você tenha muito mais prazer de estar na presença de Deus em oração. Então, toda a igreja, nós precisamos orar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos cantar o hino para servir ao Senhor com as nossas ofertas.